Eu avisei que o cheiro de ruína estava impregnado nas paredes muito antes das portas daquela igreja se abrirem. Mas a cegueira de quem ama é o escudo mais forte contra a verdade, e ninguém quis me ouvir quando eu disse que o silêncio daquela casa guardava gritos abafados. Antes de mergulharmos fundo nessa reviravolta impressionante, já aproveita para se inscrever no canal agora mesmo. Ative o sininho e prepare-se, porque essa história vai mudar a sua forma de enxergar as aparências. Quando Clara empurrou as portas pesadas de madeira maciça da igreja e entrou arrastando aquele menino magro e trêmulo pela mão, o tempo pareceu congelar, transformando a celebração em um quadro estático de horror e surpresa. A noiva perdeu o ar como se tivesse levado um soco no estômago. O noivo empalideceu até os lábios perderem a cor. Segundos depois, quando aquele menino levantou o dedo sujo de terra e apontou para o altar, o segredo podre que a noiva escondeu por 10 anos começou a desmoronar diante de centenas de testemunhas. O caos tomou conta da cerimônia. Câmeras caíram no chão, gritos de espanto ecoaram pelas abóbadas sagradas e as alianças rolaram pelo tapete vermelho, esquecidas. Mas para entender como chegamos a esse momento de ruptura total, precisamos voltar ao dia em que tudo começou, o dia em que Melissa pisou na mansão Valença pela primeira vez. Ela chegou como um presente embrulhado em papel de revista, uma loira impecável, com um sorriso pronto que parecia ter sido ensaiado em frente ao espelho por horas, e um perfume caro que invadiu o portão antes mesmo do carro parar. Ricardo, o herdeiro da fortuna e dono daquele coração mole que sempre foi sua maior fraqueza, olhou para ela como quem finalmente encontra a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida, sem imaginar que, junto com aquele salto alto e a elegância inegável, vinha também um peso morto que ninguém conseguia ver. Desde o primeiro instante em que seus olhos cruzaram com os de Melissa, Clara sentiu o peito apertar, um instinto primitivo de defesa que ela desenvolveu ao longo de anos servindo aquela família e vendo gente interesseira entrar e sair. Clara sabia que beleza assim, perfeita demais, polida demais, quase sempre vinha acompanhada de uma nota de rodapé escondida, uma cláusula perigosa que só se revelava quando já era tarde demais. Crescida dentro daquela casa, vendo a dinâmica do dinheiro e do poder, ela aprendeu cedo a reconhecer a diferença entre quem olhava para a família com carinho e quem olhava apenas para o cofre embutido na parede do escritório. E Melissa, naquele dia fatídico, não perdeu um segundo olhando para as fotos antigas na parede que contavam a história dos Valença, nem para os sorrisos nas molduras. O olhar dela era cirúrgico, frio e calculista. Ela mirava o tamanho do lustre de cristal que pendia no hall, avaliava o brilho do mármore importado do piso e calculava mentalmente a grossura e a textura das cortinas de veludo. A primeira frase que saiu da boca dela e que Clara ouviu, enquanto fingia limpar um aparador, foi: "Nossa, quanta coisa a cara tem aqui!" E aquelas palavras entraram no peito da faxineira como gelo derretendo devagar, provocando um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura do ambiente. Ricardo riu. Achou graça da observação. Chamou aquilo de sinceridade, de um jeito autêntico e espontâneo. Como ele gostava de dizer quando alguém falava sem filtro. Mas para Clara, que enxergava as entrelinhas e lia o silêncio, aquilo não era autenticidade, era cálculo puro. Era o olho clínico de quem já estava somando patrimônio total antes mesmo de trocar a aliança ou dizer o primeiro "eu te amo". Antes de continuarmos vendo como essa invasão silenciosa aconteceu, me conta uma coisa rapidinho aqui nos comentários. De onde você está assistindo a gente agora e que horas são aí na sua cidade? Eu amo ver até onde essas histórias chegam e quem está acompanhando cada detalhe dessa trama. A casa inteira pareceu se iluminar artificialmente com a presença de Melissa. Os convidados daquele primeiro jantar elogiavam sua postura. As funcionárias mais jovens cochichavam pelos cantos que ela era fina, que Ricardo tinha tirado a sorte grande, mas só Clara ficou no seu canto habitual, com o pano na mão, observando em silêncio absoluto, com a sensação nítida de que aquela luz toda que Melissa emanava vinha junto com um cheiro de queimado, de curto-circuito, que ninguém mais parecia sentir. Melissa sorria para todo mundo, abraçava com a intimidade de quem conhece há anos, perguntava nomes, elogiava a comida, o jardim impecável, os quadros renascentistas, mas por trás do sorriso de capa de revista, os olhos dela nunca paravam quietos, varrendo o ambiente como um radar. Era como se ela estivesse fotografando e catalogando cada canto da mansão com a mente, guardando o valor estimado de cada peça, cada detalhe arquitetônico, cada espaço que, na cabeça dela, já tinha uma etiqueta de meu. Ricardo, já fazendo planos de viagem para a lua de mel,
filhos correndo pelo gramado e um casamento na igreja lotada. Não percebia que estava sendo envolvido por uma teia tecida com paciência e ganância, enquanto Clara ainda tentava entender em que momento a vida naquela casa tinha virado tão rápido, atropelada por uma mulher que parecia ter pressa de viver uma vida que não construiu. Ela sabia, com a sabedoria de quem vê a vida acontecer nos bastidores, que amor verdadeiro não chega atropelando a rotina, pedindo espaço, trocando móveis de lugar e escolhendo a cor da cortina em menos de um mês de namoro. E mesmo sem ter prova nenhuma, apenas aquele aperto no peito, uma frase não saía da cabeça da faxineira experiente. Ela está com pressa demais para quem diz que quer amar devagar. E quando alguém tem tanta pressa assim, atropelando etapas e sentimentos, quase nunca é o coração que está correndo ansioso, é o bolso que está gritando por socorro. Se você está sentindo o clima pesar tanto quanto a Clara sentiu, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque na próxima parte, a verdadeira face de Melissa começa a aparecer nos detalhes que só quem limpa a sujeira dos outros consegue enxergar. O tempo foi passando e, a cada nova visita de Melissa, a mansão parecia se ajustar a ela, e não o contrário, como se as paredes estivessem cedendo espaço para uma nova autoridade invisível que chegava para reescrever as regras. Antes de continuarmos com essa tensão crescente, já verifique se você está inscrito no canal, porque os segredos que vamos revelar nos próximos capítulos precisam ser vistos para serem acreditados. Para Clara, aquilo era o sinal mais alarmante de todos, porque quando uma casa centenária se curva tão rápido para um visitante, é porque alguém ali dentro já começou a perder o controle da situação sem nem perceber. Com poucos dias de frequência, Melissa já andava pela mansão não como uma convidada, mas como quem lê um manual de instruções técnico, perguntando onde ficava cada coisa, onde estavam guardadas as chaves reservas, onde ficavam os documentos importantes da propriedade. Ela dizia para Ricardo, com aquele tom de voz aveludado, que era apenas uma pessoa muito organizada, que gostava de ajudar e estar preparada para qualquer emergência, mas Clara via nos olhos dela um brilho diferente. Não era vontade de colaborar, era vontade de mapear território, de marcar as fronteiras do seu novo império. Na cozinha, enquanto fingia provar um aperitivo, perguntava casualmente quanto custava a garrafa de vinho que Ricardo tinha aberto. Na sala de estar, comentava sobre o preço provável dos quadros nas paredes. No escritório, elogiava a robustez do tamanho do cofre embutido atrás da estante de livros. Você merece alguém que cuide bem do que é seu, meu amor, ela dizia para Ricardo, passando a mão no ombro dele, e ele se derretia todo, acreditando piamente que finalmente tinha encontrado uma parceira que pensava na construção do futuro deles. Clara, enxugando o balcão em silêncio absoluto, pensava consigo mesma que, se o amor precisasse falar tanto de dinheiro e bens materiais, alguma coisa ali já tinha nascido torta, pois o afeto genuíno não faz inventário. Quando não estava grudada no braço de Ricardo, desempenhando o papel de noiva apaixonada, Melissa circulava pelos cômodos em passos leves, quase felinos, sem fazer barulho no assoalho de madeira, como quem quer ouvir conversas alheias sem ser notada. Às vezes, Clara dobrava lençóis no corredor do andar de cima e via a noiva parada estática perto da porta da biblioteca, fingindo admirar a decoração, mas com a cabeça levemente inclinada, com a orelha grudada na conversa que acontecia lá dentro. Outras vezes, encontrava Melissa mexendo em gavetas por uma suposta curiosidade boba, abrindo portas de armários que não lhe diziam respeito, ajeitando papéis na mesa do escritório que ninguém tinha pedido para ela tocar. Para qualquer outra pessoa desatenta, aquilo poderia parecer o interesse genuíno de uma futura esposa querendo se adaptar à rotina da casa. Mas para Clara, que conhecia a natureza humana, aquilo parecia um teste. E ela sabia que quem testa demais o ambiente antes da hora é porque não quer apenas participar da vida da casa, quer comandar cada respiração que acontece ali dentro. Ainda assim, a faxineira se segurava, mordia a língua, lembrando de todas as vezes no passado em que foi chamada de exagerada ao alertar sobre más companhias. Dessa vez, decidiu observar em silêncio primeiro, juntar gesto com frase, sorriso com olhar, antes de abrir a boca e causar um estrago. Foi quando começou a notar pequenos detalhes que ninguém jamais notaria, nuances que passavam despercebidas pelos homens apaixonados. A forma como Melissa apertava o guardanapo de linho com força desnecessária quando alguém falava sobre herança familiar, o jeito predador como os olhos dela brilhavam quando o assunto girava em torno de investimentos, bens e patrimônio, e, principalmente,
o tédio quase visível, disfarçado com bocejos discretos, quando alguém comentava sobre lembranças sentimentais, histórias antigas da família ou coisas que não tinham valor comercial, que não podiam ser vendidas. À mesa, Melissa ria, fazia piadas, parecia a alma da festa, mas por dentro Clara já tinha colocado uma etiqueta invisível e perigosa na testa dela, perigo em fase de teste. Enquanto eu conto essa parte, me diz aqui nos comentários. Você já conheceu alguém que parecia bom demais para ser verdade e depois mostrou as garras? Eu quero saber se essa intuição da Clara faz sentido para você. Faltava só descobrir de onde esse perigo vinha e até onde ele estava disposto a ir para conseguir o que queria. A primeira vez que Clara sentiu o estômago realmente embrulhar, um sinal físico de que algo ruim estava por vir, foi num café da manhã aparentemente normal, com pão quente na mesa e o cheiro de café fresco espalhado pela cozinha iluminada pelo sol da manhã. Dona Helena, a mãe de Ricardo, comentou meio preocupada, franzindo a testa, que os gastos do casamento estavam ficando altos demais, extrapolando o orçamento, e que talvez fosse melhor diminuir a quantidade de flores exóticas ou cortar alguns luxos desnecessários da festa. Melissa, sem perder o sorriso angelical, girou a xícara de porcelana entre os dedos bem feitos e soltou a frase como quem joga uma pedra num lago calmo para ver as ondas se formarem. Ah, sogra, é só vender aquele quadro antigo e escuro da sala de estar. Ele paga metade do buffet e ainda sobra. A frase veio embalada em um tom de brincadeira leve, mas os olhos dela estavam sérios demais, calculando demais, pesando o valor da obra. Dona Helena riu sem graça, um riso nervoso, levou a mão ao coração num gesto de proteção e disse que aquele quadro era a única lembrança física que tinha do falecido marido, uma peça que não tinha preço, que carregava a alma da família. Ah, mas apego à coisa velha pesa, né? Atrapalha o progresso. Melissa completou rindo, como se estivesse falando de um móvel velho e quebrado, e não da história sagrada de uma família inteira. Ricardo, cego de amor, achou graça, achou prática aquela forma desapegada de ver a vida. Comentou que Melissa tinha uma visão moderna sobre dinheiro e bens. Clara, que estava perto do fogão, sentiu as mãos tremerem de leve, porque sabia que aquilo ali não era modernidade, era frieza, era o desapego cruel com o que não era dela. Quanto mais conversavam sobre os preparativos, mais a noiva falava em ajustar coisas que não lhe pertenciam ainda, mudar móveis de lugar, trocar obras de arte por dinheiro, reformar quartos históricos, doar peças que tinham décadas de memória. O casamento nem tinha data fechada oficialmente e Melissa já falava e agia como a dona absoluta da mansão, como se tudo e todos estivessem ali apenas provisoriamente, em fase de teste, para ver se cabiam no mundo perfeito que ela queria construir. Se você está gostando da história e quer ver como a Clara vai reagir a essa invasão, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque a guerra silenciosa está apenas começando. A mãe de Ricardo tentava disfarçar o incômodo constante, mexendo no guardanapo de linho nervosamente, desviando o olhar para o jardim. Mas Clara, que conhecia cada expressão daquela mulher que serviu por anos, percebeu a tristeza profunda escondida logo atrás do sorriso forçado. Antes de eu te contar como Melissa começou a isolar a família dentro da própria casa, já aproveita para se inscrever no canal, porque os segredos que vêm por aí vão te deixar de queixo caído. Era como se alguém estivesse mexendo cruelmente nas raízes de uma árvore antiga que levou décadas para crescer, só porque queria plantar uma espécie exótica e invasora no lugar. E enquanto esse desmatamento emocional acontecia, Melissa seguia intocável, elogiada, admirada, colocada num pedestal de mulher ideal que vinha para organizar, somar e cuidar do futuro da dinastia Valença. Só Clara, do seu canto silencioso, via que, no meio de tantas palavras bonitas, promessas de felicidade, sempre aparecia uma frase escondida que entregava a fome voraz de poder. Depois que a gente casar, eu cuido de tudo para você. Meu amor, pode deixar. Ela repetia para Ricardo como uma promessa de alívio, e cada vez que ouvia essa frase ecoar pela sala, Clara pensava a mesma coisa com um gosto amargo na boca. Cuidar, eu até acredito que ela vai. A dúvida é de quê? Do amor ou da senha do cofre? A cada café da manhã, a resposta parecia mais clara para a faxineira, mesmo assim, ninguém mais via o perigo se aproximando. Com o tempo, a mansão inteira começou a girar em torno de Melissa, como se ela fosse um novo sol no centro daquele universo de paredes altas, janelas largas e história antiga. Antes de continuarmos com essa tensão,
Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo a gente agora e que horas são aí na sua cidade. Eu adoro ver até onde nossas histórias chegam. As funcionárias mais novas, deslumbradas, copiavam o jeito dela falar, elogiavam o cabelo, perguntavam onde comprava o perfume, como se ela fosse a referência máxima de tudo que era bom e sofisticado. Os amigos de Ricardo viviam repetindo que ele tinha subido de nível, que agora sim tinha encontrado uma mulher à altura da fortuna e do status dele. Nas festas, Melissa brilhava intensamente, rodando de vestido caro, distribuindo risadas ensaiadas, posando para fotos em ângulos perfeitos, sempre com a mão pousada possessivamente em algum objeto caro da casa, como se já estivesse tomando posse. Ela sabia exatamente onde parar para ser fotografada, qual cenário favorecia sua imagem, qual quadro dava mais status no fundo da postagem. Enquanto isso, Clara passava quase invisível com a bandeja na mão, pegando taças, recolhendo pratos, ouvindo pela metade os elogios vazios que caíam em cima da noiva como confete. Ela é um sonho, diziam uns. Ela vai cuidar bem de você, diziam outros para Ricardo, batendo nas costas dele como se ele tivesse ganhado na loteria. Clara engolia seco e seguia em frente, mas a sensação de que estavam todos hipnotizados por uma luz artificial crescia a cada dia. De vez em quando, um funcionário mais antigo se aproximava dela na copa e sussurrava: "Bonita, mas tem olho de cobra", e voltava rápido para o trabalho, com medo de falar demais. Mesmo ouvindo isso, ninguém tomava atitude, porque ninguém mexe em casa arrumada antes do casamento. Era como se todos estivessem apostando que, depois da festa, tudo se ajeitaria e o amor amansaria qualquer dureza de Melissa. Clara, no entanto, sabia que não era assim que a vida funcionava. Ela viu gente ruim ficar pior depois de ganhar o que queria, nunca o contrário. E cada vez que via Ricardo beijar a testa da noiva e dizer que ela era a melhor coisa que já tinha acontecido, sentia um aperto que misturava carinho por ele e revolta por ela. A mansão parecia ensaiar para um grande espetáculo. Flores escolhidas, menu degustado, convidados confirmando presença, decorador indo e vindo com amostras de tecido. Mas nos bastidores, bem longe das luzes, Clara via fios soltos, rachaduras pequenas, segredos passando por baixo da porta como vento frio. Ela não sabia ainda qual era a história inteira, não tinha nome, não tinha datas, não tinha prova. O que tinha era uma certeza simples, mas forte. Aquela noiva escondia algo que não cabia naquele vestido branco, algo velho, algo pesado. Uma coisa começou a incomodar Clara mais do que qualquer outra: a pressa desesperada de Melissa. Uma pressa que não combinava com quem dizia querer construir tudo com calma e alicerce. A noiva parecia viver com o relógio na cabeça, cobrando data de casamento, pressionando por contratos, exigindo que tudo fosse resolvido o quanto antes. Quanto mais rápido a gente casar, menos desgaste e mais amor. Gente invejosa sempre tenta estragar a felicidade dos outros. Ela repetia, se fazendo de vítima de um ataque que nem tinha acontecido. Ricardo, cansado da tensão velada entre Melissa e a mãe, acabava concordando com quase tudo, achando que a festa resolveria os conflitos como um passe de mágica. Clara via o contrário. Quanto mais a data se aproximava, mais o clima pesava, como se a mansão estivesse sendo empurrada em direção a um penhasco em câmera lenta. Ela começou a reparar que Melissa vivia com o celular na mão, apagando mensagens rápido demais, saindo para atender ligações em cantos vazios da casa, voltando sempre mais nervosa do que saiu. Às vezes, Clara passava pelo corredor e escutava só pedaços soltos de sussurros urgentes. "Não liga mais para cá. Eu já disse que não existe mais isso. Depois do casamento, minha vida muda." Eram frases que podiam significar muita coisa, mas juntas cheiravam a passado mal resolvido e chantagem. E Clara tinha aprendido na prática que tem dois tipos de passado: o que a gente conta rindo e o que a gente paga caro para esconder. Melissa claramente vivia no segundo tipo, fugindo de uma sombra que estava prestes a alcançá-la. Se você já está tenso com essa perseguição invisível, deixe o seu like e se inscreve no canal, porque na próxima parte, Clara vai encontrar o primeiro rastro físico desse segredo terrível. Numa noite, a tensão que pairava no ar finalmente tomou forma física. Clara, que tinha o costume de verificar as trancas das portas antes de dormir, viu Melissa sentada sozinha na sala de estar, apenas com a luz fraca da lareira iluminando seu rosto pálido.
Antes de eu te contar o que ela estava segurando e que mudaria o rumo dessa história, já verifica se você está inscrito no canal e com o sininho ativado, porque é agora que o mistério começa a se desenrolar de verdade. Nas mãos da noiva, uma carta amassada tremia violentamente, e ela chorava, mas não era choro de tristeza ou emoção pelo casamento, era choro de pavor. Clara parou na sombra do corredor, invisível, e prendeu a respiração. Antes que a faxineira pudesse dar um passo para se anunciar, a noiva, num acesso de raiva repentina, rasgou o papel em pedaços minúsculos e os atirou nas chamas da lareira, murmurando entre dentes com uma voz que parecia vir do fundo de um pesadelo. Você prometeu que não ia mais me procurar. Você prometeu. Aquelas poucas palavras ficaram ecoando na cabeça de Clara como uma sirene distante. Quem tinha prometido? E por que o contato dessa pessoa causava tanto terror em uma mulher que parecia ter o mundo aos pés? Clara voltou para o quartinho dos fundos pisando em ovos, com a sensação clara de que, por baixo daquele véu de noivo imaculado, existia uma história mal contada apertando o pescoço de Melissa, e que essa história, mais cedo ou mais tarde, ia bater na porta principal da mansão exigindo pagamento. A dúvida já estava plantada e tinha raízes fundas. Faltava só a prova. Naquela altura, Clara já não conseguia mais fingir para si mesma que era só implicância com a patroa nova, porque os sinais estavam por toda parte, como manchas de sangue invisíveis que ninguém além dela enxergava no piso brilhante. Ainda assim, ela sabia que a opinião de uma simples faxineira não derruba uma noiva de vestido caro e anel de diamante. Então, decidiu fazer o que sempre fez quando sentiu que a família Valença corria perigo: observar em silêncio absoluto e esperar a hora certa de agir. Guardou as frases soltas na memória, anotou datas suspeitas em um caderninho escondido debaixo do colchão, prestou atenção em cada sumiço estranho, em cada porta trancada fora de hora, em cada visita que chegava ao portão de serviço sem ser anunciada. Enquanto todo mundo comentava sobre a cor dos guardanapos de linho, o tipo de orquídea da decoração e a banda da festa, Clara já estava interessada em outra coisa, no rastro sujo que a verdade sempre deixa, por mais que tentem esconder. Antes de vermos o primeiro ataque direto de Melissa, conta aqui nos comentários de onde você está assistindo a gente agora e que horas são aí. Eu fico impressionado em ver como essas histórias viajam o mundo. À noite, deitada na cama simples do quartinho, Clara olhava para o teto com infiltração e repetia para si mesma como um mantra: tem alguma coisa muito errada aqui. E se eu não fizer nada, ninguém vai fazer. A mansão, que sempre foi seu porto seguro, agora parecia carregar um peso diferente, lúgubre, como se as próprias paredes estivessem guardando um segredo que não queriam mais segurar. De manhã, quando Melissa descia as escadas impecável, a casa se enchia de elogios falsos, risadas e planos de casamento, mas Clara sentia que, por trás daquele cenário de novela das 8, um fio de alta tensão estava prestes a arrebentar. E ela sabia que, quando esse fio rompesse, não seria só um detalhe caindo fora do lugar, seria um desmoronamento completo. Os primeiros conflitos começaram de forma quase invisível, como gotinhas de veneno caindo devagar num copo de água limpa. Uma frase maldosa aqui, um olhar venenoso ali. Sempre na ausência de Ricardo, sempre quando ninguém influente podia ver. Melissa se aproximava de Clara na lavanderia com aquele sorriso doce demais, enjoativo, mas soltava palavras que cortavam como navalha. Você anda distraída, né, Clara? Talvez esteja velha e cansada demais para esse trabalho pesado. Clara respirava fundo, engolia a humilhação a seco e continuava esfregando a roupa, porque nunca teve o costume de bater de frente com o patrão. Muito menos com gente que tinha o poder de virar sua vida de cabeça para baixo num estalar de dedos. Mas o que mais machucou, o que fez o sangue de Clara ferver, foi quando viu Melissa empurrar discretamente a sogra, Dona Helena, no corredor, fingindo que tinha tropeçado no tapete. Clara viu. Clara ouviu o som do impacto do corpo frágil contra a parede. Clara viu os olhos frios e satisfeitos da noiva antes de mudarem instantaneamente para a expressão preocupada. Ai, meu Deus! Ela tropeçou sozinha. Tadinha! Melissa gritou, como quem faz um favor ao salvar a imagem da mulher que ela mesma empurrou. A sogra, atordoada, acreditou. Ricardo, que veio correndo, acreditou. O mundo acreditou na bondade da nora. Só Clara viu a verdade nua e crua, mas não disse nada na hora,
porque sabia que se falasse sem prova material, seria jogada aos leões como uma empregada ingrata, invejosa e fofoqueira que queria destruir a felicidade do patrão. E Melissa sabia disso. Cada gesto parecia calculado milimetricamente para acontecer fora do alcance de testemunhas fortes, mas perto o suficiente para Clara ver, como se a noiva estivesse testando sadicamente até onde a faxineira aguentaria calada. E a cada teste, a dose de veneno aumentava. Se você está sentindo a raiva da Clara, deixe o seu like e se inscreve no canal, porque na próxima parte, uma descoberta num quarto de hóspedes vai mudar o jogo para sempre. A primeira grande virada explícita aconteceu quando um funcionário novo apareceu no escritório aos prantos, dizendo que Melissa o havia chamado de burro e inútil, gritando descontroladamente por um erro mínimo na organização da prataria. Ricardo, surpreso e preocupado com a acusação grave, chamou a noiva para conversar, mas bastou que Melissa cruzasse a porta para transformar a sala em um palco de teatro dramático. Antes de vermos como ela manipulou essa situação com maestria, verifique agora mesmo se você está inscrito no canal e com as notificações ativadas, porque a máscara dela está prestes a cair de vez. Ela colocou a mão no peito, deixou os olhos encherem de lágrimas instantaneamente, um dom assustador que ela possuía, e disse com a voz embargada: "Eu gritar? Meu amor, eu jamais faria isso com ninguém. Deus me livre de tamanha crueldade." O funcionário tentou argumentar, tremendo, mas Melissa chorou tão alto, tão convincente, soluçando como uma criança injustiçada, que Ricardo, desarmado, pediu desculpas a ela e advertiu o funcionário severamente por inventar problemas onde não existem. Clara viu a cena toda pela fresta da porta entreaberta e sentiu o estômago afundar, porque aquela era a prova viva de como a mentira se movimentava de maneira limpa e letal nas mãos de gente treinada. Melissa tinha o dom perverso de transformar qualquer acusação legítima em um ataque pessoal contra ela, sempre se colocando como a vítima perfeita, sempre se escondendo atrás do choro ensaiado que desarmava qualquer lógica. Nos dias seguintes, Melissa tratou o funcionário com um desprezo silencioso e gélido até ele pedir demissão, e isso deixou Clara em alerta máximo. Se a noiva era capaz de manipular alguém a esse ponto por tão pouco, apenas para manter a pose de perfeição, imaginem o que ela faria se alguém tocasse no segredo podre que ela tentava esconder às 7 chaves. A mansão, aos poucos, deixava de ser palco de festa para virar um campo minado, e Clara, sozinha, caminhava por aquele chão perigoso com passos cada vez mais cuidadosos. Ela sabia que aquilo que estava escondido por trás da perfeição ainda não tinha aparecido totalmente, mas já se mexia no escuro, inquieto. A primeira grande rachadura real na máscara de Melissa apareceu de um jeito quase místico, como um sinal enviado pelo universo para quem soubesse enxergar além das aparências. Clara entrou no quarto de hóspedes, que agora estava praticamente transformado em um depósito caótico de roupas, bolsas de grife e caixas da noiva, e encontrou sobre uma cadeira de veludo uma pasta bege aberta, como se tivesse caído da mão de alguém fugindo da pressa ou do próprio passado. Antes de lhes contar o nome que Clara leu naquela pasta e que mudou tudo, comenta aqui embaixo rapidinho. De onde você está assistindo a gente e que horas são aí? Eu fico curioso para saber em que lugar do mundo essa história está chegando agora. Clara congelou por alguns segundos, sentindo o coração bater forte no ouvido, porque aquele tipo de objeto pessoal nunca fica exposto sem motivo. Pasta fora do lugar em casa de gente rica é como ferida aberta, revela sem querer aquilo que o dono mais quer esconder. Ela olhou para os lados, certificou-se de que estava sozinha no andar e abriu a pasta devagar, com a delicadeza de quem sabe que documentos guardam destinos. Dentro, encontrou recibos antigos, amarelados pelo tempo, com datas de mais de 10 anos atrás. Eram valores altos pagos em dinheiro vivo, algo incomum, e logo abaixo, uma frase escrita a caneta com força, rasgando o papel, sem contato futuro, conforme combinado. O papel estava amassado nas pontas, como se tivesse sido guardado com raiva. Mas o que fez o sangue de Clara gelar foi o cabeçalho dos recibos. Entre os números, havia o nome de um lugar que Clara nunca tinha ouvido falar, mas se carregava uma sensação estranha, pesada, só de ler. Abrigo Luz do Caminho. Ela tocou as letras com o dedo trêmulo, como se aquele nome estivesse vivo e pulsando. Antes se pudesse ler mais detalhes ou tirar uma foto, Clara ouviu passos rápidos no corredor.
Fechou tudo num reflexo de sobrevivência e fingiu arrumar os lençóis da cama no exato instante em que Melissa apareceu na porta. O sorriso da noiva era tão gelado que parecia vidro prestes a estilhaçar. Tá tudo bem aí, Clara? A noiva perguntou quase sussurrando, mas com um olhar de águia que perfurava a alma. Clara respondeu calmamente, mantendo a postura, mas sentiu que Melissa mediu cada movimento seu, farejando perigo. Naquele instante, a faxineira teve a certeza absoluta. Aquele nome naquela pasta, Abrigo Luz do Caminho, ia levá-la até o coração do segredo. E esse segredo não estava morto e enterrado como Melissa queria. Estava vivo, respirando em algum lugar e esperando ser encontrado. Se você quer saber o que a Clara vai encontrar nesse abrigo misterioso, deixe o like agora e se inscreve, porque a próxima parte vai te emocionar de um jeito que você não espera. Clara desceu as escadas daquela mansão com o nome Abrigo Luz do Caminho ecoando na sua cabeça como uma repetição involuntária, um mantra sombrio que não a deixava pensar em outra coisa, como se o destino estivesse gritando uma coordenada que ela não podia ignorar. Antes de embarcarmos nessa viagem que vai revelar o segredo mais obscuro dessa história, já verifique agora mesmo se você está inscrito no canal e com o sininho ativado, porque o que Clara vai encontrar vai te deixar sem fôlego. Ela passou a noite inteira revirando possibilidades na cama estreita do quarto dos fundos, tentando entender o que amarrava uma mulher sofisticada como Melissa a um lugar que, pelo nome e pelos recibos velhos, parecia tão longe da rotina de luxo e brilho da mansão. Clara não conseguiu pregar o olho. Virava de um lado para o outro, ouvindo o pingar monótono da torneira do banheiro, que parecia marcar o tempo como uma contagem regressiva para algo grande demais, algo perigoso demais. A cada gota que caía, a ansiedade no peito dela aumentava, misturada com o medo gelado de estar se metendo onde não foi chamada, mas o instinto de proteção falava mais alto. Na madrugada, enquanto a casa ainda dormia aquele sono pesado dos ricos que acham que estão seguros, Clara tomou a decisão com o peito apertado, mas com a alma decidida. Na sua próxima folga, que seria dali a 2 dias, ela iria até aquele abrigo, custasse que custasse. Ela sabia que isso era arriscado, sabia que estava cutucando uma ferida que não era dela, mas uma voz interna dizia que precisava ver aquilo com os próprios olhos, porque papel aceita tudo, mas a realidade não sabe mentir. Quando o dia finalmente chegou, o céu estava cinza, pesado, como se a cidade inteira soubesse que aquele não seria um dia comum. Clara vestiu suas roupas mais simples, pegou a bolsa surrada e saiu cedo, antes mesmo que Melissa acordasse para pedir o café da manhã. Antes de acompanharmos Clara nessa jornada até o submundo do passado de Melissa, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo a gente agora e que horas são aí na sua cidade. Eu fico impressionado em ver como nossa comunidade de investigadores de história se está espalhada pelo mundo todo. Clara pegou um ônibus lotado, daqueles que cruzam a cidade levando gente cansada para lugares esquecidos, e desceu em um bairro que ela não conhecia, onde o asfalto dava lugar a ruas de paralelepípedo solto e o cheiro no ar era de poeira e abandono. Caminhou por becos estreitos, guiada pelo endereço anotado num pedaço de papel trêmulo, sentindo os olhares curiosos dos moradores locais sobre ela. Depois de quase 40 minutos andando, ela encontrou. Diante dela estava um portão velho de ferro enferrujado, alto e imponente na sua feiura, com uma placa de madeira torta pendurada por um arame, onde se lia com dificuldade, Abrigo Luz do Caminho. As letras, descascadas pelo sol e pela chuva, estavam quase apagadas, dando a sensação nítida de que aquele lugar não queria ser encontrado, que tentava desaparecer da mapa e da vista de qualquer um que passasse. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era um lugar de acolhimento, parecia um depósito. Ela respirou fundo, reuniu toda a coragem que tinha acumulado durante anos de vida dura e bateu no portão com força. O som metálico ecoou vazio. Demorou alguns minutos, mas o portão se abriu rangendo, revelando uma mulher de rosto duro, marcado por rugas profundas que não pareciam de riso, mas de amargura. Era Dona Ivone. O olhar dela era tão frio e calculista que fez o ambiente parecer ainda mais pesado e cinzento. — O que você quer? Ela perguntou sem nenhuma gentileza, bloqueando a entrada com o corpo. Clara, rápida no pensamento, inventou a mentira que tinha ensaiado no ônibus. Disse que trabalhava para uma família muito rica da Zona Sul, que os patrões estavam buscando instituições discretas para fazer doações mensais que ela tinha sido enviada para avaliar o local.
A menção à palavra doações e família rica fez a mágica acontecer. A expressão de Dona Ivone mudou instantaneamente. A dureza deu lugar a um interesse ganancioso, e o brilho rápido nos olhos dela mostrou que a única língua que ela falava fluentemente era a do dinheiro. Ah, claro, claro. Entra, minha querida. Nós estamos precisando muito de ajuda. As coisas aqui são difíceis, disse a mulher, abrindo espaço com um sorriso que não chegava aos olhos. Ao cruzar o portão e entrar no pátio, Clara sentiu o estômago revirar. O cheiro era a primeira coisa que batia no rosto, uma mistura forte de mofo, umidade, feijão queimado, remédio barato, um cheiro que definitivamente não combinava com o lugar que deveria cuidar de crianças. O pátio era de cimento batido, sem grama, sem cor. Ela viu fileiras de camas de ferro visíveis através das janelas abertas, com colchões finos demais, cobertos por lençóis encardidos. Havia brinquedos quebrados empilhados num canto, como lixo, e algumas crianças magras, vestidas com roupas que claramente não eram do tamanho delas, olhavam para a visitante com olhos sem infância. Eram olhares adultos, cansados, desconfiados. Não havia risadas, não havia gritaria de brincadeira, apenas o silêncio triste e opressor que só existe onde o abandono anda solto e a esperança já fez as malas e foi embora. Cada passo de Clara parecia um mergulho numa escuridão da qual ela não sabia se conseguiria voltar intacta, mas ela continuou, observando cada detalhe, cada rachadura na parede, cada chinelo remendado. Dona Ivone falava sem parar sobre a falta de verba do governo, sobre as dificuldades de manter o local, sobre como as crianças davam despesa. Mas nada ali parecia carência genuína. Parecia descaso, parecia desvio. Pior, parecia um lugar feito para esconder segredos. Clara perguntou, tentando parecer casual, como as crianças chegavam ali, quem as deixava, se havia registros oficiais de entrada e saída. A mulher respondia com frases prontas e evasivas, desviando os olhos para o lado, mudando de assunto com pressa sempre que a pergunta ficava específica demais. Clara sabia, porque conviveu com a mentira desde que nasceu e aprendeu a identificar os sinais. Reconhecia de longe quando alguém foge de uma pergunta com medo do que a resposta pode revelar. E ali, naquela casa sombria, a mentira estava impregnada até no reboco das paredes. Foi quando, no fundo do pátio, sentado sozinho num banco de concreto sob a sombra de uma árvore seca, Clara viu um menino. Ele era diferente dos outros. Tão magro que parecia feito de vento e ossos, com os joelhos ralados e sujos, os braços finos demais saindo da camiseta larga. Ele olhava para um ponto fixo no chão, um ponto profundo que não existia ali, perdido em algum lugar dentro da própria cabeça. Algo dentro de Clara apertou de um jeito que não fez sentido na hora, uma conexão instantânea e dolorosa. Era como se aquele menino a chamasse sem abrir a boca, como se a alma dele gritasse: "Me tira daqui", apenas com uma postura curvada e derrotada. Clara sentiu um arrepio subir pela coluna e ali, naquele exato momento, sem precisar de exame de DNA ou documento oficial, ela soube. Aquele garoto não era só mais um órfão do sistema. Ele era a chave. Ele era a resposta. Clara ainda não tinha prova material, não tinha o nome dele, não tinha a ligação confirmada, mas tinha uma certeza que o coração dela nunca errou em toda a sua vida. Ele seria importante. Ele seria a peça central que derrubaria o castelo de Melissa, mesmo que ele ainda não soubesse, mesmo que o destino ainda estivesse escondendo o resto do quebra-cabeça nas sombras. Na semana seguinte, Clara voltou. Dessa vez, estava preparada. Levava roupas limpas que conseguiu separar de doações antigas e alguns pães doces comprados com seu próprio dinheiro suado. Ela sabia que ia enfrentar a barreira de Dona Ivone novamente e enfrentou com a cabeça erguida. A mulher torceu o nariz ao ver que a doação grande ainda não tinha chegado. Tentou impedir a aproximação, dizendo que as crianças estavam em horário de atividade, mas cedeu quando Clara insinuou que a patroa rica precisava de fotos e relatos para liberar o dinheiro. A faxineira caminhou direto até o fundo do pátio, onde o menino estava novamente na mesma posição, como se não tivesse se movido desde a última visita. Ela se aproximou com a calma de quem chega perto de um pássaro ferido que pode voar a qualquer movimento brusco. Sentou-se no chão de cimento, sem se importar com a sujeira, ficando na altura dos olhos dele. Esperou alguns segundos em silêncio, respeitando o espaço dele, até que ele levantou o olhar devagar. Eram olhos tristes, profundos, inteligentes, mas apagados pela dor.
Meu nome é Clara, ela disse com a voz mais doce que conseguiu encontrar. E o seu? O menino demorou a responder. Parecia que puxar a memória do próprio nome era um esforço físico, como se ninguém o chamasse por ele há muito tempo. Ele olhou para os pães na mão dela, engoliu seco e finalmente murmurou com a voz rouca: Gabriel. O nome soou como uma campainha no peito de Clara. Gabriel, nome de anjo, vivendo no inferno. Clara sorriu, ofereceu o pão. Enquanto ele comia com a voracidade de quem tem fome crônica, ela começou a fazer perguntas simples, tateando o terreno. As respostas vinham quebradas, fragmentadas, carregadas de uma dor que nenhuma criança deveria conhecer. Ele contou que fugia às vezes, que apanhava quando voltava, que passava fome quando não obedecia, que dormia com frio porque não havia cobertores para todos. Cada frase era uma ferida aberta sendo exposta. Então, Clara fez a pergunta que precisava fazer, a pergunta que poderia mudar tudo. E sua mãe, Gabriel? Você lembra dela? O menino parou de mastigar. O rosto dele se franziu num esforço de memória. Os olhos se encheram de água. Ele olhou para as próprias mãos sujas e disse baixinho: ela era bonita. Parecia uma princesa. Clara sentiu o coração acelerar. Você lembra de mais alguma coisa? Do rosto dela? Gabriel balançou a cabeça negativamente, mas depois fechou os olhos e disse: eu lembro do cheiro. Um perfume muito doce que ficava no ar quando ela saía. E de um brinco grande, brilhante, que batia no meu rosto quando ela me abraçava chorando. Clara sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, como se o mundo tivesse parado de girar por um segundo. Perfume doce, brinco grande. A imagem de Melissa veio inteira na sua mente, real, cortante, inegável. Melissa usava exatamente esse tipo de brinco exagerado. Era a marca registrada dela. E o perfume, aquele perfume doce e enjoativo que impregnava a mansão inteira. Ela não reagiu bruscamente. Não podia assustar o menino. Apenas engoliu seco o nó que se formou na garganta e continuou ouvindo, embora sua mente estivesse gritando. Gabriel continuou, com a voz embargada. Ela me trouxe aqui num carro bonito. Disse que era só por um tempo. Me deixou com a tia Ivone e prometeu voltar. Disse: eu prometo que volto para te buscar, meu amor. Mas ela nunca voltou. Clara quase desabou por dentro. A crueldade daquela promessa quebrada era pesada demais. Ela segurou a mão do menino, sentindo os dedos finos e gelados, e se manteve firme, porque aquele era só o começo da verdade, mas agora ela tinha o que precisava. Não era apenas uma suspeita. Era um fato. Quando Clara deixou o abrigo naquele dia, o mundo parecia mais pesado, cinza, como se a verdade tivesse sentado no colo dela sem pedir licença e se recusasse a sair. Ela voltou para a mansão com o coração acelerado, a cabeça fervendo de raiva e a alma dividida entre o medo do que estava por vir e a certeza de que precisava agir. Cada passo dentro daquela casa luxuosa agora parecia ecoar uma acusação. Melissa tem um filho. Clara pensava enquanto olhava para os lustres de cristal. Um filho que ela abandonou num lugar imundo. Um filho que vive magro, esquecido, sofrido, enquanto a mãe posa para fotos em revistas, fala de buffet caro de casamento e tenta vender os quadros da sogra para ter mais dinheiro. A discrepância entre a vida de príncipe que Ricardo oferecia a Melissa e a vida de miséria que ela impôs ao próprio filho era nauseante. Clara queria gritar. Queria subir as escadas, invadir o quarto da noiva e jogar a verdade na cara de todos, arrancar aquela máscara de perfeição à força. Mas ela sabia que isso seria suicídio emocional e profissional. Ninguém acreditou na primeira vez que ela tentou alertar sutilmente sobre o comportamento estranho da noiva. E agora a história era 1000 vezes mais pesada, mais absurda e mais perigosa. Se ela falasse sem a prova física, Melissa inverteria o jogo, diria que Clara estava louca, que estava inventando histórias macabras, e Ricardo, apaixonado, acreditaria na noiva. Clara passou pelos corredores polidos, sentindo o peso do segredo percorrer a mansão como fumaça tóxica. Melissa, do alto da escada, vestida em um hobby de seda pura, observou Clara entrar pela porta de serviço. Por um segundo, só um segundo, as duas trocaram um olhar que dizia tudo. Clara sabia. Ela não precisou falar. Os olhos dela gritavam a descoberta.
Melissa percebeu a mudança na postura da faxineira, viu a firmeza nova no olhar de Clara. E ali, sem palavra nenhuma trocada, o ar ficou rarefeito. Começou a guerra silenciosa e definitiva entre as duas. Uma guerra que ainda não tinha nome e não tinha testemunhas, mas já tinha alvo certo e já tinha motivo de sobra. Clara subiu para o seu quarto, trancou a porta e encostou a testa na madeira fria. Ela tinha a verdade nas mãos, mas a verdade é uma arma perigosa. Se disparada do jeito errado, pode explodir na mão de quem atira. Ela precisava trazer Gabriel. Mas como? E quando? O casamento estava cada dia mais perto. O tempo estava acabando. E Melissa, lá embaixo, continuava rindo e brindando, sem saber que o passado que ela enterrou no cimento frio do abrigo estava prestes a bater na porta da frente. Se você está torcendo para Clara conseguir fazer justiça, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal agora mesmo, porque a próxima parte vai ser o confronto que todo mundo está esperando. Clara acordou no dia seguinte com a sensação física de que o mundo estava mais pesado, como se a gravidade dentro da mansão tivesse dobrado durante a madrugada, tornando cada movimento um esforço colossal contra uma força invisível. Antes de vermos como a vilã dessa história tentou dar o golpe final para se livrar da única testemunha de seu passado, já verifique agora mesmo se você está inscrito no canal e com o sininho ativado, porque a armadilha que Melissa preparou é de uma crueldade que vai te deixar revoltado. O ar dentro da casa parecia ter engrossado, carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos do braço de Clara se arrepiarem sem motivo aparente. Ela entrou na cozinha com o avental ainda levemente amarrotado, com os olhos inchados de uma noite mal dormida, e encontrou Melissa já sentada à mesa. A noiva não estava comendo. Estava mexendo no celular com uma pressa maníaca, os dedos batendo na tela com violência, apagando mensagens, trocando de aplicativos, bloqueando números, como quem tenta apagar rastros digitais de uma vida inteira em poucos segundos. Ao ouvir o barulho dos passos de Clara no piso frio, Melissa levantou o olhar devagar, não com a arrogância habitual, mas com um medo primitivo disfarçado. O sorriso que ela ofereceu não combinava com os olhos. Era um sorriso esticado demais, plástico, treinado, do tipo que só aparece quando a pessoa tem pavor de que alguém perceba o monstro que vive logo atrás da máscara. Clara continuou em silêncio absoluto, mas seus olhos, treinados por anos de observação, captavam tudo. O dedo nervoso de Melissa tocando a borda da mesa, o olhar fugidio que escapava para o corredor escuro a cada ruído da casa, o suspiro profundo e trêmulo que ela soltava tentando manter a pose de mulher inabalável. Quando Ricardo entrou na cozinha, ainda sonolento e sorridente, o teatro começou. Melissa mudou a postura instantaneamente, tratando o noivo com um exagero de afeto que beirava o ridículo. Colocava açúcar no café dele com movimentos teatrais, arrumava a gola da camisa que já estava arrumada, tocava o rosto dele com uma suavidade ensaiada, como se quisesse provar para uma plateia invisível quanto o amava. E Ricardo, coitado, cansado das tensões recentes e desesperado por paz, aceitava tudo aquilo de olhos fechados, bebendo aquele carinho falso como se fosse água no deserto. Clara sentiu uma vontade quase incontrolável de gritar, sacudir o patrão pelos ombros e dizer que amor de verdade não tem cheiro de desespero, que carinho genuíno não precisa de plateia. Mas respirou fundo, engoliu as palavras, seguiu servindo a mesa, invisível como sempre, mas perigosa como nunca. Antes de continuarmos com essa guerra psicológica, me conta aqui nos comentários rapidinho, de onde você está assistindo a gente agora e que horas são aí na sua cidade. Eu fico fascinado em saber em que momento do seu dia essa história está entrando. Nos dias seguintes, a faxineira percebeu um padrão claro e perturbador. Melissa passava horas trancada no escritório de Ricardo quando ele não estava, sussurrando ao telefone, ora chorando, ora gritando abafado, apagando registros de chamadas logo em seguida. A noiva estava instável, oscilando entre a euforia do casamento e o pânico da descoberta, e Clara sabia, por experiência própria, que instabilidade emocional em gente perigosa sempre significa risco de vida. A tensão estava subindo como água em enchente, o passado estava mais perto do que nunca de estourar a represa, e a noiva estava tentando conter uma explosão nuclear com as próprias mãos. Mas o que Clara não esperava, o que ela subestimou, foi que seria justamente ela o alvo imediato da próxima jogada suja. Porque quando o mentiroso entra em pânico e se vê encurralado, ele não recua, ele ataca quem está mais perto. A primeira investida veio disfarçada de coincidência, um sumiço pequeno,
quase irrelevante, mas suficiente para plantar a semente da dúvida na mente de todos. Dona Helena, que já andava triste pelos cantos, perdeu uma pulseira de ouro que amava, uma herança de família. A casa foi revirada, funcionários foram questionados, e quem encontrou a pulseira? Melissa. E onde ela encontrou? Dentro do carrinho de limpeza de Clara, enrolada em um pano de pó. A noiva fez questão de chamar todos para ver a descoberta, levantou a joia no ar com a ponta dos dedos como se fosse uma prova de crime e disse com aquele tom meloso e venenoso: "Coitada da Clara, deve ter caído aqui sem querer enquanto ela limpava, né?" Ela esticou o né de um jeito que denunciava a malícia, olhando para Ricardo com uma sobrancelha erguida. Clara respirou fundo, sentindo o sangue subir para o rosto, e respondeu com uma calma que não sentia por dentro: "Eu não peguei nada. Dona Helena sabe disso." Ricardo, constrangido, concordou, mas Clara viu nos olhos de alguns funcionários mais novos primeiro lampejo de dúvida. Aquilo doeu mais do que o falso sorriso de Melissa. Era o início do assassinato de reputação. 2 dias depois, a dose aumentou. Sumiu um envelope com dinheiro vivo que Ricardo tinha deixado na mesa do escritório para pagar fornecedores. A casa virou um inferno. Melissa gritava que não se sentia segura, que a privacidade deles estava sendo violada. E, surpresa, o envelope apareceu escondido atrás do armário da área de serviço, exatamente no lugar onde Clara guardava produtos químicos fortes, um lugar que ela mal conseguia alcançar sem subir em um banco, mas que qualquer um poderia acessar. Melissa fingiu surpresa ao achar o dinheiro, colocou a mão na boca em choque, mas os olhos dela brilhavam com uma satisfação fria, como quem marca pontos decisivos num jogo de xadrez macabro. Ricardo, dessa vez, não conseguiu disfarçar a preocupação. Ele chamou Clara num canto e deu uma bronca discreta, pedindo mais atenção e sugerindo que talvez ela estivesse cansada demais. Aquilo foi como um soco no estômago da faxineira. Clara sabia que estava sendo empurrada para o abismo, centímetro por centímetro. Sabia que Melissa queria arrancar sua credibilidade, sua honra e seu emprego antes que ela pudesse abrir a boca sobre o menino Gabriel ponto por dentro. Uma chama de raiva começou a crescer no peito de Clara. Não era raiva de ódio, daquelas que cegam. Era a raiva justa, a indignação de ver uma mentira atropelar 30 anos de lealdade e honestidade. E ela jurou ali mesmo, enquanto segurava o cabo da vassoura com força para não chorar: "Não vou te deixar destruir essa casa e essa família, Melissa. Mesmo que o preço seja alto, mesmo que eu tenha que enfrentar essa tempestade sozinha." À medida que os dias passavam e o casamento se aproximava, Melissa parecia mais paranoica, agindo como um animal encurralado. Andava pelos corredores olhando para trás, assustava-se com a própria sombra, fechava portas com violência. Tinha ataques de choro inexplicáveis no banheiro e emergia minutos depois com a maquiagem borrada, inventando desculpas frágeis sobre a emoção da noiva. Clara acompanhava tudo de longe, invisível, anotando cada detalhe na memória como quem junta munição para a batalha final. Numa tarde, enquanto passava pano no corredor do 2º andar, Clara ouviu a voz de Melissa vindo da biblioteca. A porta estava entreaberta. A noiva falava ao telefone, mas não era o tom de vítima que usava com Ricardo. Era um tom agressivo, desesperado. "Eu falei para você sumir com ele. Se ele aparecer agora, eu perco tudo. Você não está entendendo? Eu perco a herança, perco a casa, perco a vida." A frase foi como uma confirmação gritada em megafone. Clara parou de respirar, segurou o cabo do rodo até os dedos ficarem brancos. Melissa percebeu que alguém estava perto, desligou o celular abruptamente e abriu a porta com violência. Ao ver Clara parada ali, o rosto da noiva se transformou. O medo deu lugar a um ódio puro. "Curiosa, Clara?" ela perguntou com veneno escorrendo em cada sílaba, invadindo o espaço pessoal da faxineira. Clara não respondeu, nem precisava. Naquele momento, ela percebeu algo novo e poderoso. Melissa tinha medo dela. E medo, vindo da pessoa errada, é combustível para o caos, mas também é prova de fraqueza. Ricardo começou a agir de forma estranha também, pressionado pelas reclamações constantes da noiva e pela tensão insuportável na casa. Numa noite, ele chamou Clara e sugeriu, com a voz cheia de culpa, que ela tirasse uns dias de descanso remunerado, visitasse parentes no interior, mudasse de ares até o casamento passar.
Clara entendeu a manobra na hora. Aquilo não era a ideia dele, era a voz de Melissa saindo pela boca de Ricardo. A noiva queria tirar a única pessoa que via a verdade de dentro da casa antes do grande dia. Clara olhou nos olhos do menino que viu crescer e respondeu firme, com uma dignidade que fez Ricardo baixar a cabeça. Eu só saio dessa casa quando tudo estiver limpo, seu Ricardo. E não estou falando de poeira. Naquela frase, ela selou a própria sentença de guerra. Melissa, percebendo que Clara não sairia por bem, decidiu partir para o tudo ou nada. Foi então que a noiva começou a usar a arma mais cruel de todas, a linguagem sutil da difamação. Ela falava baixo com os funcionários novos, soltava comentários calculados na frente das visitas, plantava dúvidas como quem planta erva daninha em jardim fértil. A Clara anda estranha, né? Ela tem sumido demais. Não acho normal ela me olhar desse jeito. Será que ela está com problemas mentais? As palavras iam pingando devagar, infiltrando-se nos ouvidos, criando nuvens de desconfiança ao redor da faxineira. Clara sentia o clima mudar fisicamente. Olhares tortos na cozinha, conversas que paravam bruscamente quando ela chegava, cochichos nos corredores. A mansão onde cresceu e trabalhou a vida toda tinha virado território inimigo. Numa noite de tempestade, Clara ouviu a noiva trancada no escritório falando nervosa com alguém. Se ela abrir a boca antes do casamento, tudo acaba. A gente tem que dar um jeito nela. Definitivo. O sangue de Clara gelou nas veias. Aquilo não era mais fofoca doméstica ou intriga de novela. Aquilo era ameaça real. Algo estava sendo planejado, algo físico, algo irreversível. E ela sabia que o alvo era ela. Clara não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, ouvindo os trovões lá fora que pareciam imitar o barulho dentro da sua cabeça. Ela pensava em Gabriel, no olhar triste do menino no abrigo, no perfume da mãe que ele lembrava, na injustiça brutal de tudo aquilo. E tomou a decisão silenciosa de resistir até o fim. Porque alguém precisava proteger aquele menino e alguém precisava salvar Ricardo de si mesmo. Na manhã seguinte, Melissa mudou de estratégia e ficou ainda mais perigosa. Agora, ela não queria apenas espalhar boatos, ela queria fabricar uma prova criminal. Clara percebeu isso quando, ao entrar na área de serviço silenciosamente, encontrou Melissa vasculhando suas coisas pessoais, mexendo no balde de limpeza e nas caixas de panos velhos. A faxineira se escondeu atrás da porta, o coração batendo na garganta, e viu quando a noiva tirou um envelope grosso do bolso, colocou no fundo de uma caixa de produto de Clara e cobriu rapidamente com panos sujos. Melissa sorriu para si mesma, um sorriso de vitória antecipada, e saiu de fininho. Clara esperou, prendeu a respiração até quase desmaiar, e foi até a caixa. Abriu o envelope. Dentro havia maços de notas de dinheiro e um bilhete escrito com a letra de Ricardo, provavelmente roubado do escritório. A armadilha era perfeita. Melissa ia acusá-la de roubo, a polícia seria chamada, revistariam as coisas de Clara e encontrariam o dinheiro. Prisão em flagrante. Fim de jogo. Clara sentiu o mundo girar. Segurou o envelope com as mãos trêmulas, fechou os olhos, lutando para não chorar de desespero. Mas então, respirou fundo. Ela não tocaria na armadilha, não a desmontaria, porque agora ela tinha a prova da conspiração. Mas sabia que só isso não bastava. Ricardo, cego, poderia achar que Clara estava armando para Melissa. O inimigo era inteligente e manipulador. Clara precisava de algo maior. Precisava da verdade viva. Naquela madrugada silenciosa, enquanto a chuva batia na janela, Clara tomou a decisão mais perigosa da sua vida. Ela não ia esperar ser presa injustamente. Ela iria atrás de Gabriel de novo. Porque sem o menino não havia prova. Sem o menino não havia verdade. Sem o menino, Melissa venceria e a mansão cairia nas trevas. No dia seguinte, aproveitando a confusão dos preparativos finais do casamento, Clara pegou sua bolsa, vestiu sua capa de chuva e saiu pelos fundos da mansão, invisível como uma sombra. A guerra ia começar de verdade e ela estava pronta para entrar no fogo. Clara voltou ao abrigo, sabendo que dessa vez não era apenas uma visita de cortesia, era uma missão de resgate. O lugar parecia ainda mais sombrio sob a chuva, com as paredes descascadas chorando água suja. E quando Dona Ivone abriu o portão, o semblante dela denunciou que o caos já tinha chegado ali também.
Ele fugiu. A mulher disse, tentando esconder o nervosismo atrás de uma expressão dura, mas falhando miseravelmente. O menino fugiu ontem à noite. O coração de Clara parou. Gabriel estava solto pelas ruas perigosas da cidade, sozinho, doente, fraco, com fome, pior, vulnerável às mãos de quem Melissa poderia ter contratado para dar um jeito na situação. Se você quer saber se a Clara vai conseguir encontrar o Gabriel antes que seja tarde demais, deixe o seu like, comenta aqui sua torcida e se inscreve no canal agora, porque a próxima parte é o final explosivo que vai fazer o destino virar de cabeça para baixo. A chuva caía impiedosa sobre a cidade, transformando as ruas de paralelepípedo em rios de lama escura, como se o céu estivesse lavando toda a sujeira que Melissa tentou esconder por uma década inteira, mas Clara não sentia o frio. Não sentia a água gelada encharcando suas roupas pesando nos ombros, porque o fogo que queimava dentro do peito dela era muito maior do que qualquer tempestade. Antes de testemunharmos o momento exato em que a justiça divina abre as portas daquela igreja, já verifique agora mesmo se você está inscrito no canal e com as notificações ativadas, porque o final dessa história vai te provar que a verdade pode tardar, mas nunca falha. A faxineira corria pelos becos estreitos do bairro, gritando o nome de Gabriel contra o vento uivante, parando a cada esquina, perguntando para moradores de rua encolhidos sob marquises, revirando caixote de papelão, sentindo o coração bater na garganta como um tambor de guerra. O medo de não encontrá-lo a tempo, ou pior, de encontrá-lo ferido, era um veneno que corria em suas veias, mas ela não parou, não podia parar. Depois de quase uma hora de busca desesperada, num beco sem saída atrás de uma banca de jornal fechada, ela viu um vulto pequeno encolhido, tremendo violentamente, abraçado aos próprios joelhos como se tentasse desaparecer do mundo. Clara correu até ele, deslizou na lama, caiu de joelhos e tocou o ombro magro do menino. Quando Gabriel levantou o rosto, pálido, com os lábios roxos de frio e os olhos arregalados de terror, foi como se ele reconhecesse nela a única âncora em um mar revolto, a única pessoa que jamais tentou machucá-lo em toda sua curta e dolorosa vida. Você veio, ele murmurou com a voz fraca, quase inaudível, e Clara sentiu o mundo inteiro se reorganizar naquele instante sagrado. Ela arrancou o próprio casaco, envolveu o menino com força, prometeu que nada de ruim aconteceria mais com ele. Com uma força que ela nem sabia que tinha, levantou-o nos braços e correu para longe daquele lugar maldito. Mas o que Clara não sabia, e que tornava tudo ainda mais urgente, era que, ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, o celular de Melissa vibrava dentro da bolsa de noiva com uma mensagem curta e aterrorizante de Dona Ivone. Ele sumiu. Não consigo achar. Se ele aparecer aí, eu não sei de nada. Clara levou Gabriel para um posto de saúde público próximo, onde o menino recebeu os primeiros socorros, foi aquecido, alimentado e medicado. Enquanto ele dormia um sono exausto no colo dela, agarrado à sua blusa como um náufrago, Clara começou a montar o quebra-cabeça inteiro na sua mente. O bilhete ameaçador plantado nas suas coisas, o abrigo clandestino que cheirava à morte, as promessas quebradas de Melissa, a obsessão doentia por dinheiro, a pressa injustificável pelo casamento. Tudo levava à mesma conclusão cruel e inevitável. Era impossível negar. Melissa abandonou o próprio filho para viver uma vida de luxo, apagou a existência dele como se fosse um erro num caderno. Mas Clara sabia que aparecer na mansão ou na delegacia apenas com sua palavra não bastaria. A noiva tinha advogados, tinha lábia, tinha a confiança cega de Ricardo. Ela precisava de algo irrefutável. Foi então que, ao ajeitar a roupinha suja que o menino vestia, Clara viu algo brilhar preso ao forro interno do bolso rasgado da calça dele. Era um botão. Mas não um botão qualquer. Era um botão de madrepérola exclusivo, com um desenho de flor talhado à mão, idêntico a botões de um vestido antigo que Melissa guardava no fundo do armário como relíquia da juventude, o vestido que ela usava na época em que engravidou. Gabriel guardava aquilo como um tesouro, a única prova física de que teve uma mãe. O mundo girou. A voz de Gabriel ecoou na cabeça dela. Minha mãe tinha brinco grande e perfume doce. Era Melissa. Sempre foi. Mas a pergunta agora era outra. Como revelar isso sem que a noiva destruísse tudo antes? Clara olhou para o relógio na parede do posto de saúde. Faltava 1 hora para o casamento. Se ela fosse a polícia agora, a burocracia daria tempo para Melissa casar, fugir ou manipular Ricardo. Não. A justiça precisava ser pública.
Clara decidiu ali mesmo que levaria Gabriel direto para a igreja. A cidade inteira parecia conspirar a favor naquele momento. O táxi apareceu rápido, o trânsito fluiu. A chuva diminuiu para uma garoa fina a ponto enquanto o carro cortava as ruas em direção ao bairro Nobre. Me conta aqui nos comentários rapidinho. De onde você está assistindo a gente agora e que horas são aí? Eu quero imaginar você torcendo junto com a Clara nesse banco de táxi. Dentro da igreja luxuosa, decorada com milhares de rosas brancas que custaram uma fortuna, a alta sociedade aguardava. O órgão tocava uma música suave, o cheiro de incenso e perfume caro preenchia o ar. Ricardo estava no altar, nervoso e feliz, ajeitando a gravata, esperando a mulher da sua vida. Melissa estava na sacristia, pálida, trêmula, arrumando o véu com mãos que não paravam de suar. Qualquer um pensaria que era nervosismo comum de noiva, mas era pavor, pavor real de quem sente o laço apertando o pescoço. Ela sabia que o menino tinha fugido. A cada vez que a porta se abria, ela dava um pulo. Mas, quando a marcha nupcial começou a tocar e ela entrou na nave, vendo todos aqueles rostos admirados, ela respirou fundo e pensou: eu venci. Ninguém vai acreditar numa faxineira e num menino de rua. Eu sou a senhora Valença agora. Ela caminhou até o altar, sorrindo, sentindo o triunfo. Foi nesse exato momento, quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquele casamento, que o destino agiu. As portas da igreja, que tinham sido fechadas para a cerimônia, foram empurradas com um estrondo violento que fez o som ecoar pelas paredes de pedra. A luz da rua invadiu a penumbra sagrada, desenhando duas silhuetas na entrada. Clara, com o cabelo molhado, o uniforme de faxineira sujo de lama, segurando firmemente a mão de um menino magro, esfarrapado e assustado. O silêncio que tomou lugar foi tão profundo, tão absoluto, que parecia que o mundo tinha esquecido como respirar. A música parou. Os convidados se viraram em câmera lenta. A noiva, no altar, virou-se, ao ver a cena, perdeu a cor, ficando branca como o vestido que usava. Ela arregalou os olhos e sussurrou, num fio de voz que o microfone captou: não, não, isso não pode ser. Mas era. O passado estava ali, vivo, respirando, gritando por justiça e pronto para demolir o castelo de mentiras. Gabriel, sentindo a mão de Clara apertar a sua, transmitindo coragem, soltou-se, correu pelo tapete vermelho manchando o tecido caro com seus pés descalços e sujos, e parou diante do altar, olhando para a mulher vestida de branco. A igreja inteira prendeu a respiração. O menino começou a chorar, um choro doído, acumulado por anos de abandono, e gritou com a força de todas as suas dores: porque você me deixou lá? Você disse que voltava. Porque você mentiu para mim, mamãe. A palavra mamãe ecoou como um tiro de canhão dentro da igreja. Os convidados arfaram em uníssono. Ricardo recuou 2 passos, levando a mão à cabeça, completamente atordoado, olhando de Gabriel para Melissa, tentando processar o impossível. Do que esse menino está falando? Melissa? Quem é ele? Ricardo perguntou com a voz trêmula. Melissa tentou recuar, tropeçou na cauda do próprio vestido, balbuciou desculpas desconexas, tentou rir de nervoso. Ele é louco. Eu não conheço essa criança. É coisa da Clara. Ela quer estragar meu casamento. Ela é invejosa. Gritou a noiva, apontando para a faxineira com o dedo trêmulo. Mas a negação só piorou tudo. Gabriel, com a inocência ferida de quem não sabe mentir, enfiou a mão no bolso e tirou o botão de madrepérola. Você me deu isso, disse para eu guardar para quando você voltasse. É do seu vestido favorito, você disse. Ricardo olhou para o botão. Ele conhecia aquele botão. Ele tinha visto fotos antigas de Melissa com aquele vestido. Ele olhou para o rosto do menino e viu os traços dela, os olhos dela, o queixo dela. A semelhança era inegável, gritante, biológica. A máscara de Melissa caiu inteira, espatifando-se no chão de mármore. E quando cai assim, não tem cola no mundo capaz de consertar. O pânico tomou conta dela. Eu era jovem. Eu não tinha dinheiro. Eu ia buscar ele depois. Ela começou a gritar, confessando o crime no desespero de se justificar. Ricardo, entenda, eu fiz isso por nós. Para não ter bagagem. Ricardo olhou para ela com um nojo que jamais tinha sentido na vida, como se estivesse vendo um monstro. Você abandonou seu próprio filho num abrigo imundo para caçar marido rico. Você é doente.
Ele sussurrou, e a frase pesou mais que uma sentença de morte. Melissa entrou em surto. Tentou fugir correndo pelos fundos da igreja, derrubando arranjos de flores, mas foi impedida pelos próprios convidados, revoltados com a crueldade exposta. O caos tomou conta. Câmeras de celulares filmavam tudo. Gritos de indignação ecoavam. Foi então que Clara, que tinha permanecido parada na porta como uma sentinela da verdade, deu alguns passos à frente, subiu ao altar com a dignidade de uma rainha, respirou fundo e disse em voz alta, firme, para que todos ouvissem. Eu avisei. Eu avisei que tinha algo podre aqui, mas ninguém quis me ouvir. O dinheiro compra silêncio, compra vestido, compra festa, mas não compra caráter e não esconde a verdade para sempre. O eco dessa frase tomou a igreja inteira como um veredito final. A polícia, chamada pelos próprios convidados, chegou minutos depois com as sirenes uivando. Melissa foi algemada ali mesmo, no altar, vestida de noiva, gritando histericamente, implorando para Ricardo não deixar levarem ela, prometendo que ia mudar, que amava o menino. Mas a justiça, quando chega, não pede licença e não aceita promessas vazias. Ela cobra. Ela foi arrastada para fora, sob as vaias de quem minutos antes aplaudia. Quando tudo finalmente se acalmou e a igreja esvaziou, restando apenas o cheiro de flores pisoteadas e a verdade nua, Ricardo tomou uma decisão que mudaria o destino daquela família. Ele se aproximou de Gabriel, que chorava abraçado às pernas de Clara, ajoelhou-se no chão sujo, sem se importar com o terno de $1000, e olhou nos olhos do menino. Eu não sou seu pai, mas a partir de hoje, você nunca mais vai ficar sozinho. Essa casa é sua, essa família é sua. Depois, virou-se para Clara, com os olhos cheios de lágrimas de arrependimento e gratidão. Ele segurou as mãos calejadas da faxineira e disse, perdão, Clara, perdão por não ter acreditado em você. Você salvou meu filho de uma vida de mentiras, salvou minha casa de uma ruína moral, salvou minha vida. A partir de hoje, você não é mais faxineira. Você é minha governanta, a administradora da mansão, a pessoa em quem eu mais confio no mundo. E Gabriel vai ter o melhor estudo, o melhor cuidado e todo o amor que lhe foi roubado. Clara chorou. Chorou tudo que tinha segurado durante meses de humilhação, medo e tensão. Gabriel abraçou sua cintura como quem encontra finalmente o porto seguro que buscou a vida inteira. A vida da faxineira improvável mudou, subiu, brilhou, venceu. Ela não precisou de vestido caro ou sobrenome importante para ser a pessoa mais valiosa daquele lugar. A de Gabriel renasceu, cercado de cuidado e terapia para curar as feridas da alma. E a de Melissa, bom, essa terminou atrás das grades, processada por abandono de incapaz, estelionato e falsidade ideológica, pagando cada centavo e cada segundo por cada lágrima que fez uma criança inocente derramar no escuro ponto no fim das contas. O mundo entende uma verdade simples, que essa história nos ensinou com sangue e lágrimas. Nem sempre o herói usa capa, terno, dinheiro ou sobrenome grande. Às vezes, o verdadeiro herói usa um uniforme azul de limpeza, tem as mãos calejadas de trabalho duro, pega ônibus lotado e carrega no peito um coração gigante, corajoso e leal, capaz de enfrentar qualquer tempestade para proteger quem não pode se defender. A justiça foi feita, não pelo tribunal dos homens, mas pela coragem de uma mulher que se recusou a fechar os olhos. Agora que você chegou até o final dessa jornada emocionante, me diz aqui nos comentários, em que parte dessa história seu coração acelerou mais? Foi na descoberta do abrigo, na fuga do menino ou na invasão da igreja? Eu adoro saber qual momento pegou você de surpresa. E claro, não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal, porque todo dia tem uma nova história emocionante, cheia de reviravoltas finais que renovam a nossa esperança na humanidade. Obrigado por assistir, por fazer parte da nossa comunidade e até a próxima história que vai mexer com você de um jeito que você nem imagina.